Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa figura super conhecida para quem acompanha a tecnologia aqui no Brasil. Gustavo Faria, né? A voz lá do Cocatec. Exato. Mas vou te falar, tentar montar um perfil dele não foi tão simples assim, viu? Ah, imagino. Você joga o nome no Google e, nossa, aparece um monte de gente. Ex-deputado, executivo, advogado. É verdade, tem muitos homônimos. Foi preciso um trabalho meio de detetive, né? Pra ter certeza que estávamos falando do nosso Gustavo Faria, o do Cocatec. Justamente. Quase uma camuflagem inicial ali. Pois é, e é interessante porque, embora ele seja essa figura super pública no nicho de tecnologia, especialmente Apple, né? Entender um pouco das bases pessoais dele ajuda a contextualizar muita coisa. Com certeza. Então, a nossa ideia aqui, nessa primeira parte da nossa conversa, é focar nisso. Quem é o homem por trás do microfone? O que a gente conseguiu levantar sobre a biografia dele? Boa. E um dos primeiros pontos que a gente acha é a formação, né? Ele mesmo menciona ser bacharel em informática pela UFRJ, Federal do Rio. Isso, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele faz questão de usar esse termo, informática, que era como o curso se chamava lá naquela época, antes de virar ciência da computação. O que isso diz pra gente? Olha, essa formação na UFRJ, e com esse nome específico, bacharel em informática naquela época, sugere uma base técnica muito sólida, sabe? Com um foco talvez mais prático, em sistemas e não só na teoria pura que às vezes a ciência da computação carrega mais. Entendi, isso faz sentido. Uma base que talvez explique a abordagem mais mão na massa dele. Exatamente. É um selo de autenticidade técnica que ele parece valorizar. Mas aí entra o contraste interessante. Que seria? Enquanto a formação é clara, registrada, a parte da infância é um buraco negro. Ah, sim. Data de nascimento, local exato, nome dos pais, nada disso é público. A gente sabe o nome, Gustavo Faria, e o apelido, claro, Coca, que virou quase parte da marca. É impressionante essa reserva, né? Mas por outro lado, eles soltam umas pílulas da vida familiar. E o curioso é que quase sempre tem um quê de tecnologia envolvido. Sempre. É bem característico dele. Fiquei super curioso com aquela história de que a esposa dele, que ele não diz o nome, foi quem praticamente instalou o primeiro macOS X dele. Tipo, ela que resolveu o problema ali. Exato. São esses pequenos detalhes que, tipo assim, humanizam ele, né? Mostram que a tecnologia não é só o trabalho, é parte da vida, do dia a dia da família. Tira ele do pedestal do especialista intocável. Isso. Ele não tá só falando de fora, ele tá vivendo aquilo. Tem outra ótima, que é ele tentando descobrir como ligar um Mac de madrugada sem fazer aquele barulhão de inicialização para não acordar a esposa. Muito bom. Quem nunca passou por um perrengue tecnológico doméstico parecido, né? Adaptado à sua realidade, claro. Pois é. Mesmo quem não é do mundo Apple se identifica com a situação. Total. E essa integração vai para os filhos também. As fontes que a gente viu indicam pelo menos 2, né? Uma filha mais velha e um filho mais novo. Sim, parece que são 2. E as anedotas continuam na mesma linha. Tipo, ele falando de ter que controlar o volume do iPad do filho. Ou de comprar um jogo de quebra-cabeça pro menino. Isso. E tem até uma reflexão que ele fez uma vez, acho que foi no podcast Área de Transferência, sobre como no futuro talvez sejam os filhos explicando o metaverso pros pais. Uma inversão de papéis que já está quase acontecendo, né? Pois é. E o ponto-chave pra mim é como essas menções parecem escolhidas a dedo, sabe? Como assim? Elas reforçam a imagem dele. Alguém que não só entende de tecnologia, mas que vive isso em casa, nos desafios de pai, nas reflexões sobre o futuro. E isso casa com a descrição de um estilo de vida mais minimalista, que ele já mencionou ter, morando no Rio. A tecnologia está lá permeando tudo, mas de um jeito intencional, quase curado, né? Exatamente essa palavra, curado. E falando em imersão total no ecossistema que virou a marca registrada dele. Ah, não me diga que você vai falar Da cachorra. Tinha ou tem uma cadela chamada Apple. É sensacional.
Mais integrado que isso, impossível. Sério. É quase um símbolo perfeito, né? De como a marca, a tecnologia, virou parte da identidade pessoal mesmo, não só profissional. Total. E tudo isso vai construindo essa persona que a gente conhece. O especialista que é acessível, que vive o que fala, mas que ao mesmo tempo... Mantém limites muito claros. Você tocou num ponto crucial. Exato, os limites. Porque o que chama atenção também é o que a gente não acha. A vida privada dele é super resguardada. Não tem nada público sobre assuntos que poderiam ser mais sensíveis. Sei lá, saúde, questões legais. Nada. É uma fronteira muito bem definida, muito bem guardada. Uma muralha, quase. O que nos leva a uma reflexão interessante, né? E que já serve de gancho para a próxima parte da nossa conversa, quando a gente for falar mais da carreira dele como comunicador. Manda aí. Fica a pergunta no ar: como será que essa gestão tão rigorosa da privacidade, essa cortina fechada sobre certos aspectos, não só funciona junto, mas talvez até fortaleça a imagem pública de alguém que está ali todo dia falando de tecnologia, influenciando tanta gente? Boa pergunta. Como essa reserva talvez construa ainda mais a autoridade ou o mistério, né? Exato. É algo para a gente pensar e para quem está ouvindo refletir também. Next level. Ok, vamos então mergulhar nessa jornada como comunicador. Como é que alguém que vem do desenvolvimento de software, né, dos bastidores, acaba virando essa voz tão conhecida na tecnologia aqui no Brasil? Parece que o negócio engrenou mesmo ali por 2011, certo? Exatamente. 2011 é o marco zero ali do Cocatec, que foi o projeto que realmente colocou ele no mapa, digamos assim, como figura pública. E a premissa já era bem diferente, né? Chamativa. Ah, famosa latinha de Coca Zero. Lembro disso. Um podcast diário falando de tecnologia muito focado em Apple, gravado enquanto ele tomava a bebida. Nossa, que sacada de branding, né? Foi demais. Criou um ritual ali, uma marca registrada na hora. Exato. Foi um golpe de mestre, porque tornou um assunto que pode ser meio árido, né, tecnologia, em algo, sei lá, acessível, casual, mas, assim, desde o começo a visão já era maior, sabe? Maior como? Ele descrevia o Cocatec não só como um podcast. A ideia era ser um hub. Um hub? O que isso queria dizer na prática lá em 2011? Então, era pensar multimídia já naquela época. Não era só o áudio diário. Tinha um blog com texto, vídeo também e sempre buscando interação com o pessoal que ouvia, sabe? Entendi. Uma visão bem ampla para a época. Com certeza. Era um universo de conteúdo, não só um programa isolado. E o formato diário? Isso em 2011. Nossa, era uma aposta e tanto, né? O normal era, sei lá, semanal, quinzenal. Uma loucura, né? Imagino que isso criou um hábito muito forte nos ouvintes, uma presença constante ali no dia a dia. E ele manteve isso por mais de uma década. É uma disciplina, assim, impressionante. Essa consistência, sem dúvida, é um dos pilares dessa influência toda que ele construiu. Mas ele não parou por aí, né? Foi buscar expandir, fazer colaborações. É aí que entra o Área de Transferência, né? Que veio depois, acho que em 2016. Isso, 2016. Juntando forças com outros nomes fortes, né? Bruno Casemiro, Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Aí o papo já era outro, mais profundo, semanal. Exatamente. O Área de Transferência, o ADT, né? Consolidou o status dele nesse meio. Deu espaço para análises mais aprofundadas, com vários pontos de vista. É um exemplo muito bom de sinergia, sabe? O todo ali ficou maior que a soma das partes. Faz sentido. Mostra essa capacidade de colaborar também. Sem dúvida. Então, juntando tudo isso, por que ele é visto como alguém, digamos, acima da média nesse mundo da comunicação de tecnologia no Brasil? Quais seriam os fatores-chave para isso? Olha, dá pra gente destacar acho que uns 4 pontos principais, sabe? O primeiro a gente já falou bastante, a consistência inabalável. É fazer isso todo dia, por tanto tempo. É muito raro. É muito raro, demanda um comprometimento gigante. Impressionante mesmo. E o segundo? O segundo é a profundidade técnica autêntica. E isso, para mim, é crucial. Ele não é só um comentarista, né? Ele é formado em informática pela UFRJ, tem décadas de experiência como desenvolvedor mesmo. Ah, então ele vem da área técnica mesmo. Exato. Ele entende o como e o porquê das coisas, tecnicamente falando, não é só opinião.
Isso transparece, dá para sentir no conteúdo. Ter essa bagagem de desenvolvedor, de quem botou a mão na massa, deve dar uma perspectiva bem diferente, né? Ok, e o terceiro fator? O terceiro é o domínio de nicho. Foi uma escolha muito clara, né? Focar fundo no ecossistema da Apple. Ao invés de tentar abraçar o mundo da tecnologia inteira, ele se especializou. E virou a referência naquilo. Exatamente. No Brasil, para quem acompanha a Apple, ele se tornou quase que uma parada obrigatória. Esse foco permitiu ir muito mais fundo do que quem fala de tudo um pouco. Estratégia inteligente. E o quarto e último? E o quarto é a visão de ecossistema. Lembra daquela ideia do hub, lá no comecinho? Sim, sim. Isso mostra uma cabeça que pensa além de só produzir conteúdo. Ele pensou em construir comunidade, em conectar, em fomentar interação. A própria colaboração no Adcast é parte disso. Ele não ficou isolado, ele construiu e participou de uma rede. Uau, que construção, hein? Olhando esses 4 pontos, consistência, profundidade técnica, nicho e visão de ecossistema, fica bem claro que não foi sorte. Foi algo bem pensado, construído em cima de uma base técnica real e, nossa, muita dedicação. Muita mesmo. A transição de desenvolvedor para esse comunicador influente foi, assim, muito bem feita. Com certeza. A trajetória dele é quase um estudo de caso, né? De como construir autoridade e comunidade nesse mundo digital. Especialmente vindo de um conhecimento técnico genuíno. Ele não só fala de tecnologia, ele vive, ele respira isso e soube comunicar essa paixão. Fica mesmo a reflexão, né? Num mundo digital que muda tão rápido, como é que se consegue não só criar algo relevante, mas manter essa relevância, essa consistência absurda por mais de 10 anos? É algo para a gente pensar sobre longevidade e adaptação nesse meio. Next level. E chegamos à reta final da nossa análise sobre Gustavo Faria, a cabeça por trás do Cocatec. A gente já passeou pela história pessoal, pela carreira de comunicador dele. Agora a ideia é amarrar tudo, né? O que fica de verdade dessa história toda, uma olhada mais crítica e, claro, pensar no futuro, tudo com base no material que a gente levantou. Perfeito. É o momento de juntar as peças, né? Ver o que deu super certo, os perrengues também, claro, e o impacto real que ele teve e ainda tem nesse cenário de tecnologia aqui no Brasil. Legal. Então vamos começar pelo lado bom. Quais foram, assim, os grandes acertos do Faria? Para mim, só de pensar em manter o Cocatec diário, nossa, mais de 10 anos, isso por si só já é uau. Sem dúvida. Essa consistência é a base de tudo, né? Não é só postar todo dia. É criar um hábito mesmo na audiência, um ritual quase. Mas tem mais, né? Aquela especialização dele, tipo, foco total no mundo Apple. Foi uma aposta alta lá atrás, mas que o tornou, nossa, referência máxima no nicho. É verdade. E junta isso com a credibilidade que ele traz, né? A formação técnica lá da UFRJ, a experiência real como desenvolvedor. Ele não está só dando opinião, ele entende do assunto. E isso passa, sabe? Na forma como ele analisa, tudo metódico. Faz sentido. E tem a comunidade. Ele soube construir e alimentar uma galera engajada, usando fórum, redes sociais, até o apoia.se, né? Aquele financiamento direto. Sim, o apoia.se foi uma sacada boa para engajar e monetizar. Exato. E por último, mas não menos importante, aquela expansão esperta com o área de transferência. Dividir o microfone com outros nomes fortes. Mostra a visão, né? Colaboração. Entendi. É um combo bem forte mesmo. Mas sempre tem um mas, né? Essa figura tão central, esse exército de um homem só, como você disse. Isso não traz uns riscos também? Onde que aperta o calo aí? Ótimo ponto. É a tal faca de dois gumes, né? Essa centralização toda, a dependência gigante do universo Apple, que é a força dele, é também um risco. E se a Apple muda muito? E se o cenário vira? Verdade. E o modelo individual, né? Por mais autêntico que seja, tem sempre o fantasma do burnout ali rondando. E para crescer, escalar isso é um desafio, e tanto. Imagino. Outra coisa para pensar, o conteúdo premium. Tipo a Fábrica de Samurais, aquele curso mais avançado dele. Será que o preço acaba virando uma barreira para uma parte do público? É uma questão. Pode ser. E tem a dispersão, né? Tantos canais, será que a energia não se perde um pouco? E claro, a pergunta de 1 milhão. Esse formato de notícia diária, rapidinha, como ele fica com tanta IA
surgindo com novas formas de consumir conteúdo pintando por aí. Ele resiste ao tempo? Nossa, é bem mais complexo do que parece olhando de fora, né? Mesmo um sucesso que parece tão individual. Pensando nisso tudo, pontos fortes, pontos fracos, qual você diria que é o legado que o Gustavo Faria está deixando até agora? Olha, eu vejo um legado em camadas, sabe? Primeiro, ele é um baita exemplo de creator economy que deu certo. Pegou paixão, conhecimento técnico, misturou com disciplina e transformou em negócio. Segundo, não dá para negar o papel dele como um dos arquitetos da conversa sobre tecnologia e especificamente sobre Apple no Brasil. Ele ajudou a formar muita opinião, a educar mesmo. Sim, ele foi pioneiro em muita coisa nesse nicho. Exato. E terceiro, a força da história pessoal dele. Aquela conversão ao Mac que ele sempre conta, isso deu uma autenticidade gigantesca para ele, para a marca pessoal dele. E que lições práticas a gente pode tirar dessa jornada toda? Para quem está ouvindo a gente e talvez pense em fazer algo parecido. Várias lições importantes, viu? A primeira, que parece óbvia, mas é essencial. Consistência. Fazer um pouquinho todo dia, mas fazer bem feito. É o poder do hábito. A famosa disciplina. Isso aí. Depois, usar a própria história, o próprio background como diferencial. A formação dele não é só um detalhe na bio, é parte do que dá peso ao que ele fala. Autenticidade vinda da experiência real. Exatamente. Terceiro, a especialização. Dominar um nicho te transforma em referência. Melhor ser rei de um pequeno reino do que só mais um na multidão, né? Boa. Quarto, comunidade. Não é só audiência, é ativo. Construir, valorizar e interagir é fundamental. E por último, aquele equilíbrio fino entre a paixão que te move e a estratégia de negócio que te sustenta. Não dá para viver só de amor, né? Com certeza, é paixão com o pé no chão. Agora, olhando para frente, uma figura tão focada em analisar tecnologia, como ele pode navegar esse futuro maluco com inteligência artificial explodindo, novas mídias surgindo a toda hora? Esse é o grande dilema, né? Não só para ele, mas para um monte de criador independente por aí. Como é que garante a sustentabilidade sem pirar, sem ter um burnout? Como usar as novas ferramentas tipo IA para ajudar a criar conteúdo, mas sem perder aquela voz única, aquela autenticidade que conquistou a galera? É o desafio de manter a essência, né? Exato. E talvez o maior de todos, como transformar uma marca que é tão pessoal, tão ligada a ele, em algo que possa durar mais, que possa virar quase uma instituição. A história dele reflete muito essa tensão do nosso tempo digital. É o retrato bem fiel do momento mesmo. Então, para fechar, o Gustavo Faria se firma como esse cara técnico que se reinventou, virou comunicador de peso, construtor de comunidade digital e um exemplo de como dá para juntar tecnologia, produtividade e até uma filosofia pessoal. É uma trajetória e tanto para a gente ficar de olho. Exatamente. E isso deixa uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve, né? A história do Faria ilumina muito essa tensão da era digital. Como manter a autenticidade, aquela voz pessoal que cria conexão de verdade e, ao mesmo tempo, construir algo que possa crescer, escalar, durar mais que o próprio criador. Achar esse equilíbrio, ainda mais quando a personalidade do criador é, muitas vezes, o próprio produto. Talvez seja o grande desafio da nossa época. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!